Tem país que todo mundo conhece por causa da cultura. Outros, pelos monumentos históricos, pelos pontos turísticos, pelas paisagens de cartão postal. Alguns viram referência por causa do estilo de vida. Já outros estampam os noticiários todos os dias por causa dos conflitos. E aí tem Liechtenstein, um país minúsculo, quase invisível no mapa, que muita gente nunca ouviu falar, mas devia. Porque por trás desse nome que parece trava-língua, existe um dos países mais ricos e organizados do mundo. Um lugar onde não tem pobreza, não tem dívida pública, não tem caos ou crimes. É pequeno, é discreto, mas funciona como poucos. O número de empresas ultrapassa o de habitantes. A população vive bem, em segurança, e com um padrão de vida altíssimo. E tudo isso sob comando de uma monarquia que ainda governa de verdade, com castelo, príncipe e veto político. Hoje, o belo mundo vai te levar para dentro desse lugar único, onde tudo parece pequeno, menos o padrão de vida. Número 1. Localização e dados gerais. Liechtenstein não é só pequeno, ele é minúsculo. São pouco mais de 160 quilômetros quadrados espremidos entre os Alpes. Dá para cruzar o país de carro em menos de 1 hora. Mas não é o tempo que impressiona, é a paisagem. Liechtenstein é o único país do mundo localizado inteiramente nos Alpes. Toda a área está dentro da Cordilheira Alpina, ou seja, é montanha do começo ao fim. As cidades e vilarejos se espalham pelos vales, enquanto os picos nevados desenham o horizonte. No verão, as trilhas viram o programa favorito dos locais. No inverno, a neve toma conta e transforma o país numa espécie de presépio vivo. O clima, aliás, muda bastante conforme a estação. No verão, os dias são longos e frescos, ideais para caminhada e bike. Já no inverno, as temperaturas caem bem e a neve cobre até os telhados da capital, Vaduz. Quem gosta de esportes de frio se encontra nas montanhas de Malbum, a estação de esqui local. Apesar da geografia isolada, chegar em Liechtenstein é simples. Não tem aeroporto nem estação de trem funcionando dentro do país, mas os acessos pela Suíça e pela Áustria são rápidos e diretos. O aeroporto mais próximo fica em Zurique. E como o país faz parte do espaço Schengen, não tem fronteira formal, é só dirigir e entrar. Quase como visitar um vilarejo europeu que, por acaso, é um país inteiro. Número 2. A família que comprou um país. A história de Liechtenstein não começa com revoluções, guerras de independência ou tratados grandiosos. Começa com uma compra. No início do século XVIII, a poderosa família Liechtenstein, de origem austríaca, já tinha terras, títulos e prestígio, mas não tinha o que realmente importava na política do Sacro Império Romano-Germânico, um território próprio, diretamente subordinado ao imperador. Na época, para ter assento no parlamento imperial, não bastava ser rico ou nobre. Era preciso controlar um pedaço de terra que estivesse fora da influência de qualquer outro senhor feudal. E foi aí que os Liechtenstein resolveram transformar a ambição em ação. Entre 1699 e 1713, compraram 2 pequenas regiões isoladas nos Alpes, Vaduz e Schellenberg. Eram áreas remotas, sem grande valor estratégico, mas, com o detalhe que fazia toda a diferença, estavam diretamente ligadas ao imperador. Em 1719, esses 2 territórios foram oficialmente unificados. E assim nasceu o Principado de Liechtenstein, um país que não surgiu de batalhas, mas de uma jogada política bem calculada. Nos primeiros anos, os próprios príncipes quase não davam as caras por lá. Continuavam morando em Viena, tratando Liechtenstein mais como um trampolim político do que como lar. Mas com a dissolução do Sacro Império e o redesenho do mapa europeu, a relação começou a mudar. Aos poucos, a família passou a investir no território, a estruturar instituições locais e a transformar aquele pedacinho isolado em um estado soberano de fato. O Principado sobreviveu ao fim das confederações germânicas, se manteve neutro durante as grandes guerras e construiu, com o tempo, uma base sólida e independente.
Hoje, quem ocupa o cargo de chefe de Estado é o príncipe Hans Adam II. Mas quem comanda o dia a dia do país é o filho dele, o príncipe herdeiro Aloís, que atua com plenos poderes em nome do pai. E se você acha que é só um cargo decorativo, espera até ver o que vem no próximo bloco. Número 3. A monarquia que ainda manda. Enquanto boa parte das monarquias europeias virou símbolo cerimonial, com reis e rainhas participando de eventos públicos, mas sem peso real nas decisões, em Liechtenstein, o príncipe continua com a caneta na mão. A Constituição garante a ele poderes concretos. O príncipe pode vetar leis, dissolver o parlamento, nomear juízes e interferir diretamente nas decisões políticas. Ele participa ativamente da condução do país, com autoridade formal e efetiva. E o mais interessante é que isso não acontece por imposição. A população apoiou esse modelo. Em 2003, um referendo nacional perguntou aos cidadãos se os poderes do príncipe deveriam ser limitados. A resposta foi clara. Mais de 60% votaram a favor de manter e até ampliar a autoridade do soberano. Enquanto isso, em países como o Reino Unido, o movimento é o oposto. Segundo a pesquisa anual British Social Attitudes, o apoio à monarquia britânica caiu para 54%, o menor índice desde 1983. O detalhe mais revelador está na diferença entre gerações. Entre os jovens com menos de 35 anos, apenas 13% consideram a monarquia algo muito importante. Ou seja, para os mais jovens que são o futuro do Reino Unido, a monarquia já virou um detalhe opcional, um símbolo de custo alto, pouca utilidade prática e função quase decorativa. Em Liechtenstein, é o contrário. A figura do príncipe está diretamente ligada à estabilidade do país, ao funcionamento das instituições e à confiança da população. E mesmo com todo o poder que concentra, o príncipe mantém um perfil discreto, institucional, sem escândalos nem ostentação. Bem diferente do que se vê na família real britânica, diga-se de passagem. Aqui, a monarquia não só sobreviveu, ela continua governando com poder real e apoio popular. E essa proximidade se traduz num gesto que virou tradição nacional. Todo ano, no Dia Nacional de Liechtenstein, os portões do castelo de Vaduz, residência oficial da família real, se abrem ao público. Quem quiser pode subir até lá, assistir ao discurso do príncipe, brindar com cerveja servida pela própria realeza e caminhar pelos jardins com vista panorâmica dos Alpes. Uma mistura rara de política, informalidade e tradição que reflete bem o espírito do país. Número 4. Segurança total. Liechtenstein é o tipo de país onde a segurança não é promessa de campanha. É realidade cotidiana. Não tem violência nas ruas e não tem medo rondando a esquina. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a pensar em segurança como sinônimo de força bruta, helicóptero no céu, viatura na rua, soldados na esquina. Mas em Liechtenstein, o conceito é outro. A proteção do dia a dia não depende de forças militares. O que mantém o país seguro é uma estrutura civil altamente funcional. A polícia local atua de forma preventiva e discreta. Em muitas cidades, nem parece que há vigilância. Mesmo assim, a taxa de criminalidade é praticamente zero. Para ter uma ideia, o país registra menos de um assassinato por ano, o que representa uma morte para cada grupo de 300 mil pessoas. No Brasil, a taxa gira em torno de 18 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a chance de alguém ser assassinado em Liechtenstein é quase 60 vezes menor do que aqui. Para se ter noção, existe apenas uma prisão em todo o país, com capacidade para pouco mais de 20 pessoas. E mesmo assim, em vários períodos do ano, ela fica completamente vazia. Isso mesmo, não há ninguém preso. E ainda tem o corpo de bombeiros, formado apenas por voluntários. Gente comum que se organiza em cada vila e cidade para atuar em emergências, com eficiência digna de país referência. Tudo isso acontece em silêncio, sem quartel, sem tropa, sem alarde. Número 5.
sem exército. Se a segurança nas ruas já impressiona, o que dizer de um país que vive sem exército e funciona perfeitamente assim? Desde 1868, Liechtenstein não mantém forças armadas. A decisão foi prática. Manter um exército era caro e desnecessário para um território pequeno, pacífico e sem disputas externas. Desde então, o país adotou uma política de neutralidade total e, em caso de emergência, tem um acordo com a Suíça para suporte diplomático e defensivo. Mas o episódio mais inusitado dessa história aconteceu em 2007. Durante um exercício militar noturno, um grupo de soldados suíços cruzou a fronteira e avançou cerca de 2 quilômetros dentro de Liechtenstein. Foi uma invasão acidental, mas real. No dia seguinte, o governo suíço pediu desculpas, e a resposta de Liechtenstein foi simples e bem-humorada. Disseram que nem tinham percebido. Uma forma diplomática de encerrar o caso sem crise. Obviamente, o episódio não passou despercebido. Mas como ninguém se feriu, não houve danos e a amizade entre os países é sólida, tudo foi tratado com leveza. O incidente acabou virando símbolo da tranquilidade local. Um país sem exército, sem tensões e sem vontade para criar problemas onde não existem. Número 6. Lugares. Liechtenstein pode ser minúsculo no mapa, mas é cheio de lugares que valem a visita. E o melhor, dá para conhecer quase tudo em 1 ou 2 dias, sem correria, sem multidões e com um cenário que parece cartão postal. A primeira parada, claro, é Vaduz, a capital do país. No alto de uma colina está o Castelo de Vaduz, residência oficial da família real. Ele não é aberto ao público na maior parte do ano, mas rende fotos incríveis e uma vista panorâmica dos Alpes. E como já falamos no início do vídeo, se você estiver por lá em agosto, no Dia Nacional de Liechtenstein, os portões do castelo se abrem. Tem discurso do príncipe, cerveja nos jardins e um clima de celebração que mistura política, tradição e informalidade. Ali perto, no centro da cidade, fica a Städtel, a principal rua de pedestres. É o coração de Vaduz. Tem cafés charmosos, lojas locais, esculturas ao ar livre e 2 museus que merecem destaque. Um é o Kunstmuseum Liechtenstein, voltado para a arte moderna e contemporânea. O outro é o Museu Nacional, com acervo sobre a história do país, a monarquia e a vida nas montanhas. Outro passeio típico é a Vinícola do Príncipe, a Hofkellerei. Fica a poucos minutos do centro e oferece degustações dos vinhos produzidos pela própria família real. Eles levam o assunto a sério. Os vinhos de Liechtenstein já foram premiados em vários concursos europeus. Se a ideia for natureza, o destino certo é Malbum, a principal estação de esqui do país. No inverno, é paraíso de esportes na neve. No verão, vira refúgio de trilhas e caminhadas com vista para os picos alpinos. É o tipo de lugar que faz qualquer um esquecer da vida digital por umas boas horas. Para fechar, vale esticar até Balzers, uma vila encantadora no sul do país. Tem casinhas típicas, paisagem montanhosa e o castelo de Gutenberg, que parece ter saído de um conto de fadas. Diferente do de Vaduz, esse é aberto ao público e tem áreas externas perfeitas para explorar sem pressa. Pequeno no tamanho, gigante na experiência. É assim que Liechtenstein surpreende quem decide olhar de perto. Número 7. Gastronomia. Depois de bater perna pelos castelos, vilarejos e trilhas nos Alpes, chega a parte mais gostosa da viagem: a comida. A culinária de Liechtenstein é exatamente o que se espera de um país alpino pequeno e sofisticado. Pratos quentes, fartura, raízes camponesas e uma mistura elegante de influências suíças, austríacas e alemãs. Nada muito extravagante, mas tudo muito bem feito. Um dos clássicos é o Käseknöpfle, uma espécie de nhoque pequeno feito com farinha, ovos e muito queijo derretido. É servido com cebolas douradas por cima e salada de batata no prato. Simples, robusto, delicioso. Para os locais, é tão típico quanto a nossa feijoada de sábado.
Outro prato curioso é o ribel. Leva farinha de milho, leite e manteiga, cozidos lentamente até formar grumos dourados e leves. Pode vir como acompanhamento de linguiça artesanal ou com geleia, dependendo da ocasião. Parece estranho, mas é uma das comidas mais amadas do país. Na hora do lanche, o destaque vai para o Burnbrot, um pão denso recheado com peras secas, nozes e especiarias. Parece sobremesa, mas é lanche mesmo. Tem gosto de casa de avó no inverno. E para beber, os vinhos brancos locais são a grande estrela. Produzidos em encostas ao redor de Vaduz, eles são leves, frescos e reconhecidos internacionalmente. A vinícola mais famosa é a da própria família real, que coleciona prêmios na Europa. Número 8. Onde tem mais empresa do que gente. A essa altura, você já deve ter percebido que Liechtenstein não é só bonito, organizado e seguro. Ele também é rico, muito rico. E não estamos falando de uma ou outra cidade próspera. O país inteiro funciona como uma engrenagem econômica de alta precisão. Mesmo sendo menor que muitos bairros de capital, Liechtenstein abriga mais de 60 mil empresas, número que ultrapassa com folga o total de habitantes. E isso não é exagero. O país tem apenas cerca de 40 mil moradores, mas atrai corporações do mundo todo por um motivo bem simples. Aqui, o ambiente de negócios é eficiente, estável e altamente lucrativo. O produto interno bruto per capita já passou dos 180 mil dólares por pessoa. Para você ter uma ideia, esse valor é mais que o triplo da média de países como França e Alemanha, e ainda supera o dos próprios Estados Unidos. É um dos maiores do planeta. Só que, ao contrário de outros países ricos, Liechtenstein não tem petróleo, não vive do turismo de luxo e nem conta com uma capital famosa. O que move essa potência silenciosa são 3 pilares muito bem estruturados. O primeiro é o sistema tributário. Por aqui, tanto o imposto de renda quanto as taxas corporativas são baixíssimos. Isso atrai holdings, fundos de investimento e empresas de todos os cantos do planeta em busca de estabilidade e discrição. O segundo pilar é a indústria. Pode parecer curioso, mas o setor industrial aqui é fortíssimo. A sede da Hilti, por exemplo, que exporta ferramentas e tecnologia para construções no mundo inteiro, fica em Liechtenstein. O mesmo vale para a Ivoclar Vivadent, líder global em produtos odontológicos. E o terceiro pilar é o sistema bancário. Mesmo após adotar regras internacionais de transparência, o país segue sendo um dos centros financeiros mais seguros da Europa. Um exemplo é o LGT Group, um dos maiores bancos privados do mundo, que pertence à própria família real. Fundado há mais de um século, ele tem sede em Vaduz e operações em dezenas de países. Enquanto muitos governos se esforçam para equilibrar as contas, Liechtenstein acumula superávit, e faz isso com um modelo econômico enxuto, funcional e altamente confiável. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Número 9. O país sem pobres. Riqueza e desigualdade costumam andar juntas. Mas não aqui. Em Liechtenstein, praticamente não existe pobreza. Não há favelas, não há moradores de rua e não há famílias vivendo de programas sociais. A desigualdade é mínima. A saúde funciona, a educação tem qualidade, o governo não tem dívidas e os serviços públicos operam com excelência. Isso não significa que todo mundo que trabalha aqui seja milionário. Longe disso. Na verdade, grande parte da mão de obra do país, como motoristas, garçons, atendentes e empregadas domésticas, vem de fora. Principalmente da Suíça e da Áustria. Essas pessoas atravessam a fronteira todos os dias para trabalhar e voltam para casa no fim do expediente. Por que não ficam? Porque o custo de vida em Liechtenstein é altíssimo. Alugar um apartamento ou manter uma família por aqui é inviável para quem ganha salário comum. É como se o país tivesse criado um filtro econômico. Só permanece quem realmente tem renda para isso. Por isso, dentro das fronteiras, ninguém passa necessidade. E fora delas, quem presta os serviços essenciais também se beneficia, com salários melhores e qualidade de vida nas cidades vizinhas. No fim das contas,
O que se vê em Liechtenstein é raro. Uma sociedade estável, segura, altamente funcional e onde a desigualdade praticamente não aparece. Não porque ela foi eliminada, mas porque, de certo modo, ela ficou do lado de fora. É um modelo que levanta debates, claro, mas que, dentro do que se propõe, funciona, e funciona muito bem. E aí, o que achou desse pequeno país? Consegue se imaginar vivendo num lugar assim? Deixe sua resposta nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura.